Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rafael Seb e hoje eu vou falar do assunto do momento. Se você vive no planeta Terra, você já viu a notícia do vazamento de conversas entre Dallagnol, que é o procurador da Lava Jato, e o atual ministro, antes juiz, Sérgio Moro. Sobre esse caso eu queria começar falando com você que eu entendo a insatisfação, eu entendo a indignação, eu entendo que um povo que já vem de décadas vendo as instituições não funcionarem bem, vendo a justiça ser seletiva, vendo pessoas que deveriam estar presas ficarem soltas, pessoas que deveriam estar soltas serem presas, eu entendo que haja um descrédito muito grande com relação a esses processos e essa capacidade de fazer justiça através da ordem do Estado. Se você é uma dessas pessoas e por isso você acredita e está declarando apoio ao juiz Sérgio Moro, saiba que eu concordo em absoluto com os seus sentimentos, com as suas motivações, mas eu discordo radicalmente da conclusão que você está tirando nesse momento. Discordo porque eu acho que não é um super-herói com uma capa vermelha que vai salvar o país. Eu acho que o mundo real, o mundo material, a vida ela é muito mais complexa do que isso. A gente não tem vilões e mocinhos brigando o bem contra o mal. Na verdade, você tem uma série de perspectivas, uma série de visões e uma série de motivações colocadas em jogo. Motivações legítimas e ilegítimas. Eu acho que não existe um campo que é bem intencionado e um campo que é mal intencionado, não. Eu acho que para todo canto tem gente que realmente acredita que essa postura que defende, essa posição política, é a melhor para o país, é a melhor para o mundo, é o que vai resolver nossos problemas. E de todos os lados possíveis, eu acho que tem também gente oportunista, gente que só quer se dar bem, gente que só está querendo usar de tudo que puder para se beneficiar cada vez mais. E é justamente por conta dessa complexidade da sociedade que a gente tem que ter muito cuidado nos critérios, nos parâmetros que a gente usa do que é legítimo ser feito em nome da justiça e do que não é legítimo, porque na verdade em nome da justiça já foi cometida muita injustiça no mundo. E visando minimizar essas injustiças que você tem o Estado Democrático de Direito, com todas as suas deficiências, com todas as suas limitações, mas é um princípio que diz que todas as pessoas receberão o mesmo tratamento perante a lei, que receberão um julgamento neutro, que terão direito à defesa. Direito à defesa envolve você não ter alguém te julgando que tem interesse na sua condenação. Isso daí seria algo parecido com a Inquisição. Você tinha ali um grupo, um braço ligado à igreja que tinha o poder de fazer acusação contra alguém, dizer que é profana, dizer que é herege, dizer qualquer coisa que seja ilícita naquele contexto, e esse ente, essa figura que faz a acusação, ela mesma decide qual é o veredito da acusação. Então, quer dizer, eu aponto o dedo e eu dou a sentença. E isso, obviamente, não dá nenhuma margem de defesa para quem está sendo acusado ou acusada. Bom, isso em tese não deveria existir no nosso estado atual. Em tese, todo mundo deveria ter o direito à defesa e ter um julgamento neutro, mas a gente sabe que isso nem sempre acontece e muitas vezes arbitrariedades são cometidas. Você tem aí muita gente presa indevidamente, inclusive gente que nem sequer foi condenada e às vezes que sequer tem um processo. E essas condenações muitas vezes são feitas por princípio, porque o juiz ou a juíza que pegou ali aquele processo vem com toda a sua carga referencial, com tudo que orienta a sua visão de mundo, observa aquela situação e toma uma decisão. Essa neutralidade ela nunca é plenamente possível, você sempre tem uma influência, porque as pessoas elas têm coração, elas têm cérebro, elas têm sentimentos, elas se posicionam a partir do lugar que elas estão, a partir da forma como elas percebem o mundo. E até domingo eu achava que era isso que tinha acontecido com o Sérgio Moro, assim, eu achava que ele tinha começado uma saga de tentar condenar o Lula muito numa perspectiva de visão de mundo, depois percebeu-se que ele era útil para o jogo político, de forma mais ampla, e aí a imprensa, setores da classe política começaram a exaltar, a valorizar ele como uma forma de trabalhar a sua vaidade para que essas coisas continuassem acontecendo, mas eu confesso que eu não achava que a questão era tão profunda, tão grave quanto se demonstrou agora com essa denúncia do Intercept. Na verdade, o que houve foi
muito grave, foi um crime de formação de quadrilha para começar, porque você tem um conjunto de pessoas se articulando para cometer uma atividade ilícita, mas mais do que isso, houve uma conspiração contra a democracia brasileira. E é isso que a gente precisa entender. A gente não está falando aqui só do ex-presidente Lula, não. O que a gente está falando é de um grupo de pessoas que não estava disposta a reconhecer a vontade e a soberania popular. Um grupo de pessoas que sabia que havia uma preferência popular por uma figura política e operaram e atuaram e fizeram de tudo para impedir que essa figura pudesse disputar uma eleição, independente de ter cometido crimes ou não. A questão da corrupção ela não foi levada em conta, isso não estava colocado na mesa. Na verdade, o que estava colocado na mesa era a possibilidade efetiva de se ganhar um processo eleitoral. Então, se você defende o combate à corrupção, você devia estar muito chateado, muito chateada. Sabe por quê? Porque eles estão usando esse seu sentimento legítimo como instrumento político. Eles estão desvirtuando uma discussão que precisa ser feita e que é séria para alcançar objetivos espúrios, inclusive que reforçam a corrupção em alguma medida. Sem contar que eles mesmos estão atuando de forma corrupta, porque a corrupção ela não se dá só na troca direta de dinheiro, ela se dá também em busca de benefício, de privilégio, de relações. E quando você tem o chefe dessa grande conspiração, no caso o ministro Sérgio Moro, sendo diretamente beneficiado pela decisão que ele vai tomar, enfim, quando você tem ele atuando para influenciar a eleição com vistas à ocupação de um cargo, que foi o que efetivamente aconteceu, ele recebeu o convite para ser ministro antes do processo eleitoral, atuou como pôde para garantir que Lula não fosse candidato, para que aquele que o convidou fosse eleito e ele pudesse de fato assumir esse cargo, e depois sabe-se lá qual é o seu objetivo, se é ser ministro do STF, se é até eventualmente ser presidente da República. Enfim, você tem efetivamente uma situação em que alguém comete atos ilícitos usando a sua função pública com vistas a interesses particulares e pessoais. Não é à toa que ele não fala nada sobre as denúncias aí do Queiroz, do filho do presidente Jair Bolsonaro, do envolvimento com a milícia, enfim, ele não fala nada de processos corruptos e criminosos que interessa a ele que não sejam desenvolvidos, trabalhados, questionados. Se a gente quer se considerar um país sério, a gente não deve sequer cogitar a possibilidade do Moro continuar ocupando o assento que ele ocupa hoje. Você sabe por quê? Porque o ministro da Justiça ele controla vários órgãos e vários setores do Estado brasileiro, inclusive a Polícia Federal. E ele agora é vítima de uma acusação grave com provas consistentes. Mas sabe quem vai fazer essa investigação? A Polícia Federal, que está submetida ao seu comando. E aí, como é que fica isso? Já não basta lá atrás ele ter sido um juiz que fazia acusação, ou seja, ter acumulado funções que não deveria acumular. Ele quer agora também ser um investigado que comanda a investigação, ou seja, situações que inviabilizam, invalidam qualquer legitimidade desses processos. Se você está me assistindo até aqui, olha no meu olho, presta atenção no que eu vou te falar. A solução para o nosso país não é menos democracia, não é concentrar poder, porque quando as pessoas acumulam poder, elas têm maior capacidade de agir de forma arbitrária, elas têm menos controle sobre elas agem de forma a se beneficiar com mais facilidade. A solução não é um herói de capa vermelha vindo de Curitiba, a solução é o contrário, é maior compartilhamento do poder, é maior capacidade de fiscalização e controle, é você saber o que os governantes estão fazendo, é você ter maior capacidade de atuar em caso de ilícitos e não ficar dependendo da boa vontade de uma ou outra pessoa em que você deposita a esperança de ter valores superiores. No mundo real, no mundo material, as coisas são mais complexas do que o maniqueísmo das ficções, em que você tem um herói e um vilão. Na verdade, na vida real, você tem uma série de pessoas com uma complexidade imensa de motivações e de redes de relacionamento entre elas, e por isso depositar a esperança em um único indivíduo sem levar em conta toda a rede que o envolve é descolar esse indivíduo da rede de forma a ele poder cometer arbitrariedades e controles sobre essa rede. Então, o que a gente tem que fazer é o contrário, é fazer com que essa rede seja cada vez mais forte para que ninguém se descole, para que ninguém possa estar acima dos outros e das outras. Não, ninguém é acima da lei, ninguém é acima dos processos. Você tem uma estrutura e um sistema que funciona bem, que se aplica a todos e a todas de forma indistinta. Então, esse é o caminho que a gente tem que buscar, esse é o nosso horizonte.
Essa é a nossa salvação. A salvação não é nenhum herói, nenhum indivíduo, ninguém sozinho que vai chegar e, enfim, combater todos os males da humanidade. Não, isso daí nunca deu certo e isso não vai dar certo agora. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, bota o sininho para receber a notificação. Manda para os seus amigos, para suas amigas esse vídeo, isso é muito importante para a gente poder ter uma audiência maior. E comenta também, fala aí o que você achou, se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa, se você acha que eu viajei, ou que não, que achou muito massa e tal. Ou até sugestões para os próximos vídeos. Esse dessa semana não tinha como ser outro assunto, tinha que ser esse que é a pauta do momento. E eu espero que você tenha gostado.